Olá pessoal, tudo bem? Você que está aí se preparando para o concurso do Estado aí de Minas Gerais na área de educação, concurso agora, que vai ser realizado agora dia 28, domingão tá aí já, né? Essa reta final. Eu trouxe para vocês aqui para a gente estar lendo junto aqui alguns pontos importantes dessa resolução que é recente. Então essa resolução é a 4.948 de 25 de janeiro de 2024, tá bom? Então vamos passar um pouquinho aqui algumas informações importantes dessa resolução. Então essa resolução ela trata da organização e do funcionamento escolar. Então a primeira coisa que a gente pode, o primeiro artigo que a gente pode tomar nota é o artigo 2, né? Porque aqui fala, cita das etapas e modalidades da educação básica. Então essa resolução ela está direcionada tanto às etapas da educação básica quanto às modalidades. E aí a gente tem que ter em mente o que significa isso. Então eu vou até reduzir aqui a tela um pouquinho, dividir a tela aqui. Vou mostrar para vocês um esquema aqui que está aí no canal do professor Joel Oliveira, que é a estrutura da educação escolar. Então isso é muito importante você ter em mente, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que a educação no Brasil, né, ela se divide em dois níveis. Um nível da educação básica e um nível do ensino superior. A educação básica, que é o que está falando essa resolução, portanto, ela está destinada à educação básica, tanto as etapas quanto as modalidades. E aí é que nós vamos ver o que são isso aqui, né? Ó, etapas da educação básica. Quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, falou em etapas, está dizendo isso aí, né? A educação infantil, que ela não é obrigatória, de 0 a 3 anos. Então, presta bem atenção. Igual o esqueminha aqui, ó. Creche, de 0 a 3 anos, não é obrigatório. De 4 a 5 anos, é chamado de pré-escola, né? Aí já é obrigatório, tá bom? Então, a educação infantil, ela é destinada a esse público, de 0 a 5 anos. Dividido em não obrigatório e obrigatório. E nós temos o ensino fundamental, que é de 6 a 14 anos, que aí nós temos o ensino fundamental 1 e o 2, né? Então, de 1º a 5º ano e de 6º ao 9º ano. E, por fim, o ensino médio, que também faz parte da educação básica, que é aí 15 a 17 anos, aí, que é o 1º, 2º, 3º, o antigo colegial que nós falávamos, né? Então, isso daí é etapa. E nós temos ainda as modalidades da educação básica. Então essa resolução ela está regendo, né, essas etapas, ensino, educação infantil, fundamental e médio, ok? E também as modalidades da educação básica. Quais são essas modalidades? Então nós temos aí a educação especial, que é uma modalidade de ensino, né? A educação de jovens e adultos, o famoso EJA, a educação à distância, que é o EAD, também faz parte da modalidade de ensino, a educação indígena, né, ou também a quilombola, a educação básica do campo, a educação profissional e tecnológica e a educação bilíngue de surdos. Então essas daí são modalidades de ensino. Então a primeira coisa que a gente destacar desse artigo, dessa resolução, é que o artigo 2 está dizendo que ela se refere a todas as etapas, ou seja, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. E também a todas as modalidades de educação básica. Essas que estão listadas aí, tá? Educação especial, jovens e adultos, distância, indígena, quilombola. Então, é a primeira coisa que você tem que destacar nessa resolução. Vamos agora mais um pouquinho. Artigo 3. As escolas da rede estadual de ensino adotarão a concepção de educação voltada para a formação integral dos sujeitos, que garanta o desenvolvimento do estudante em todas as suas dimensões. Então é importante você guardar isso aqui, né? As dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural. Porque pode ser questão de prova, né? Colocar lá uma dimensão, por exemplo, que não está listada na resolução. Simplesmente para você errar, né? Ou questões parecidas, né? Então, as dimensões são intelectual, física, emocional, social e cultural. Artigo 4. Aqui nós vamos destacar mais algumas coisas. Primeiro, a escola da rede estadual, assegurando seu caráter de qualidade social, deverão respeitar os princípios. Quais princípios? Também pode ser questão de prova. Princípios éticos, estéticos e políticos. Então, veja, esses são os princípios que devem ser norteadores aí das escolas da rede estadual. Os éticos,
os estéticos, né, e os políticos, tá bom? Tendo como centralidade, importante isso aqui, ó, o estudante e a aprendizagem. Veja que não está falando que a centralidade é o professor, o ensino, tá? Então, a centralidade não é o ensino, mas é o estudante e a aprendizagem, né? O processo de aprendizagem. Então, não está falando aqui do ensino. Isso também pode ser uma questão de pegadinha na prova. Em vez de colocar tendo como centralidade o estudante e a aprendizagem, colocar como tendo centralidade o professor, o ensino, ou o ensino e as metodologias, sei lá, coisa assim. Então, tem que prestar atenção, né? Centralidade do estudante e a aprendizagem. Considerando a inclusão. Então, veja isso aqui também, ó. Considerando a inclusão, o respeito à diversidade e às diferenças, o desenvolvimento integral do estudante, favorecendo a autonomia intelectual e o pensamento crítico. Então, isso aqui, tudo aqui faz parte da qualidade social da educação da rede estadual de Minas Gerais, segundo essa resolução, tá? Desenvolvimento do pensamento crítico, autonomia do estudante, desenvolvimento integral, todas as suas dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural, o respeito à diversidade e considerando a inclusão. A inclusão aí, gente, a gente não entende só a modalidade de ensino, né, que é aquela de educação especial, mas a inclusão é a todos os alunos, independente de sua condição, seja uma condição de autismo, TDAH, transtornos opositor, altas habilidades ou deficiência física. Não, inclusão é inclusive aqueles alunos, né? Inclusão é inclusive aqueles alunos que têm dificuldades de acompanhar o ritmo dos outros alunos por N fatores, inclusive por vulnerabilidades sociais, tá? Então, tudo entra na parte da inclusão. Artigo 5º, a educação básica. O que é educação básica? A infantil, né, formada pela creche pré-escola, a educação, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Então, a educação básica tem por finalidade, qual é a finalidade? Desenvolver o estudante, assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir em sua trajetória acadêmica e profissional ao longo da vida. Então, esse aí é a finalidade. Se perguntar qual é a finalidade, tá aí, da educação básica, artigo 5º dessa resolução. Então, muito bem, o artigo 5º aqui, nós destacamos aqui a finalidade, qual é a finalidade, né? E no artigo 6º está falando da transição entre as etapas da educação básica. Quais são elas? Já falamos, educação infantil, são as etapas, ensino médio, fundamental e ensino médio, né? E está dizendo que essa transição, ela deve ser o quê? Orgânica, né? Então, priorizando aqui a formação do sujeito, ela deve ser de forma sequencial para garantir aos estudantes um percurso de avanço contínuo da aprendizagem. Tá? Então, isso é a importância de um currículo, né, que norteie toda a base de ensino, porque se um aluno sair de uma escola e ir para outra, ou de uma cidade para outra, ela vai ter uma base, né? Por isso que é a importância também da base comum curricular, né? A BNCC e daí os currículos. Lembrando que a base não é currículo, né? Mas ela norteia a formulação dos currículos, porque a BNCC é normativa, a BNCC tem força de lei, né? Ok? Outro artigo importante aqui, que você tem que saber, viu? Que é isso aqui, ó, a rede estadual, a rede estadual, ela deve oferecer com prioridade. Isso aqui pode ser questão de prova. A banca pode dar uma pegadinha para você aí nessa palavrinha aqui, ó. A rede estadual deve oferecer com o quê? Prioridade. Prioridade. O ensino médio. Então, qual é a prioridade da rede estadual? É o ensino médio. Mas a rede estadual deve o quê? Assegurar o ensino fundamental. Ok? Então, presta atenção nesse artigo 7º aí. Tá? No artigo 7º está dizendo que a rede estadual, o ensino médio é a prioridade da rede estadual. Porém, a rede estadual tem que assegurar que haja ali estabelecimentos de ensino fundamental funcionando na cidade. Ok? De qualidade. Aí vem o parágrafo único. A educação infantil pré-escola será ofertada na rede estadual mediante prévia autorização da Secretaria de Estado da Educação para as escolas estaduais indígenas e quilombolas. Então, veja aí que há aqui um adendo, porque geralmente a educação infantil ela fica, né, a cargo mesmo do município. E aqui está dizendo que a pré-escola será ofertada na rede estadual mediante prévia autorização, né, para escolas estaduais indígenas e quilombolas.
Então, o artigo 7º dessa resolução é importante. Lembrando que essa resolução é nova, viu, gente, de 2024, tá? Vamos lá. Capítulo 2, o projeto político-pedagógico e do regimento escolar. Então, vamos ver isso aqui, que isso aqui é interessante também, pode ser questão de prova. Projeto político-pedagógico e regimento escolar. Bom, o projeto político-pedagógico e o regimento escolar são documentos formais e articuladores dos processos educativos que devem contemplar o compromisso da escola com a sua comunidade escolar. Então, a primeira coisa que a gente vai destacar é que são documentos formais e articuladores dos processos educativos. Então, o projeto político-pedagógico e o regimento escolar têm força de lei? Não, não é normativo. Então, assim, o PPP e o regimento escolar ele não tem força de lei, porém eles são obrigatórios, são documentos obrigatórios, né? E eles devem estar de acordo com as leis brasileiras, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. E o regimento, qual é a função? O regimento estabelece as normas e regras para a organização e o funcionamento da escola, e o PPP define a identidade, os objetivos, a proposta pedagógica daquela instituição. Então, são importantíssimos esses documentos. Ok? Mas não são documentos com força de lei. São documentos formais e articuladores do processo educativo. Artigo 9. Aquilo que eu acabei de falar. O projeto político-pedagógico é o documento que estabelece os objetivos, né? Estabelece o quê? Objetivos, diretrizes e metas da unidade escolar a partir da construção coletiva. O PPP é uma construção coletiva para a formação de cidadãos com direitos à proteção e à participação social. O PPP deverá ser elaborado a partir da articulação e participação de todos os segmentos representativos da escola. Então veja aqui, participação de todos os segmentos representativos da escola. Então, desde lá do servente, né, até a direção. Expressar a identidade e valores da comunidade e do território em que a escola está inserida. Então, a questão da identidade e dos valores da comunidade. Caracterizando os sujeitos atendidos, então é importante isso, a caracterização do público-alvo daquela escola, acolhendo e potencializando as suas particularidades. Conter o conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam os programas, projetos e práticas pedagógicas da escola em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação de Minas Gerais. E conter os planos, projetos ou parcerias implementados na escola, né? Então aqui também todos os projetos e planos ou parcerias que venham a ser feitas têm que estar contempladas nesse PPP, tá bom? O regimento. Regimento escolar é o documento que regulariza e normatiza. Veja aqui. O regimento escolar é um documento formal, né, obrigatório por lei, não tem força de lei, porém, na escola, o regimento, ele regulariza e normatiza as ações da unidade escolar. Então, dentro da unidade escolar, ele tem uma força normativa para aquela comunidade escolar, tá? Em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes da Secretaria de Educação. Rege as relações intraescolares, expressando as intenções educativas da escola. Então, o regimento está ligado ao PPP, porém, ao objetivo, né, a funcionalidade dele é outra, né? Enquanto o PPP mais na parte pedagógica, o regimento tem mais uma força normativa, né, o que deve ou não ser feito, os direitos e deveres. Muito bem, a gente destaca aqui ainda o artigo 11, que o projeto político-pedagógico e o regimento escolar deverão ser aprovados pelo colegiado escolar, sendo amplamente discutido e implementado em toda a escola e divulgado para a comunidade escolar, né? Todo mundo tem que ficar sabendo. E aqui o parágrafo 4º, né? Os documentos deverão ser revistos a cada 2 anos ou em período inferior, quando houver alteração na legislação e nas diretrizes da Secretaria do Estado, ou ainda diante da implementação de novos programas e projetos da escola ou de necessidades da própria comunidade em que a escola está inserida. Então, tempo aqui, questão de prova, pode pedir, né? Qual é o tempo para a revisão desses documentos? PPP e regimento? A cada 2 anos, ou em período inferior. Então, cuidado com essas expressões, período inferior, período superior, tá? Pode colocar, fazer pegadinha, né? Então, guarda bem isso. Parágrafo 4º, os documentos PPP e regimento escolar deverão ser revistos a cada 2 anos ou em período inferior, quando houver alterações na legislação
de implementação de novos projetos, programas ou necessidades da comunidade escolar. Capítulo 3, tá? Do calendário escolar e da organização do tempo escolar. Vamos lá. O calendário escolar, artigo 12, ele é definido em norma específica, né? Só que olha aqui, cabendo à escola adequá-lo às realidades locais, com a participação da comunidade escolar, aprovado pelo colegiado e homologado pelo serviço de inspeção. Então veja aqui, embora o calendário seja definido em norma específica pela Secretaria de Estado de Educação, cabe à escola adequá-lo às suas realidades locais, né? Inserir as datas cívicas daquele momento, daquele lugar, aquela localidade, projetos culturais ali, né? Até feriados municipais, então isso aqui pode ser feito, tá? Então há essa abertura. Inclusive, no parágrafo 1º e 2º destaca essa questão das escolas indígenas e quilombolas, que poderão ter uma proposta de calendário diferenciado, né? Considerando suas especificidades. A escola do campo também, né? Que aqui pode adequar o calendário às fases do ciclo agrícola, às condições climáticas, etc. Né? Vamos lá para o artigo 13. Considera-se dia letivo. O que é dia letivo, gente? Aquele em que professores e estudantes desenvolvem atividades de ensino e aprendizagem na escola ou em outros espaços educativos. Então presta atenção, questão de prova, tá? O que é dia letivo? Artigo 13 vai definir aqui, ó. Dia letivo é aquele em que professores e estudantes, então presta atenção. Aqui não está falando professores ou estudantes. Está falando professores e, é somativo, os dois. Para ter o dia letivo tem que ter professor e tem que ter estudante. Então isso é importante. Por isso que sábado letivo, muitas vezes, sábado letivo, para contar como letivo, tem que ter estudante. Não pode ser só os professores lá, né, reunidos. Então professores e estudantes desenvolvem atividades de ensino e aprendizagem. Ou seja, quem ensina? Professores. Quem aprende? Os estudantes, né? Na escola ou em outros espaços educativos. Então, o dia letivo pode ser a visita ao museu, pode ser numa praça, pode, desde que haja esses dois públicos aqui, ó, professores e estudantes, e essas atividades aqui, ó, ensino e aprendizagem, ok? Atividades de ensino e de aprendizagem. Pode ser na escola ou em outros espaços educativos. Muito bem. Então veja que o parágrafo 1 vai definir o que são essas atividades desenvolvidas em espaços educativos extras, né? Vai mostrar aqui. Vamos para o artigo 14. Aqui no artigo 14 tem algo interessante que é diferente, né? É bem específico da escola do campo, por exemplo, que é a metodologia de pedagogia da alternância. O que é essa metodologia de pedagogia da alternância? Tem a ver com um modelo pedagógico que combina momentos de formação teórica na escola com a vivência prática na comunidade ou no local de trabalho. E essa pedagogia da alternância, ela é especialmente voltada para o desenvolvimento do trabalho do campo, né? Para a formação integral de pessoas no meio rural, ok? Se cair alguma coisa para vocês sobre metodologia da alternância, tem a ver com isso daí. Vamos lá para o artigo 15. O artigo 15, ainda na continuidade, né, de atividades com estudantes fora do espaço escolar. O artigo 15 vai então falar que deve ser observadas a previsão das atividades no planejamento anual dos professores com objetivos pedagógicos. Então não é qualquer atividade fora, né? Só sair para dar uma voltinha com os alunos ali ao redor da escola, não. Né? Tem que ter um planejamento, tá certo? Uma previsão, planejamento, um objetivo pedagógico definido e considerar as habilidades a serem desenvolvidas, né? Para que a experiência faça sentido na formação da aprendizagem. Tem que também ter a autorização dos pais responsáveis quanto à participação, principalmente se for menor de idade, né? Em qualquer atividade externa ao ambiente escolar, informando o objetivo da atividade, a estrutura que será garantida, a ida e retorno, de segurança, tá bom? Agora nós vamos ver aqui dia escolar. O que é dia escolar? Veja, nós falamos de dia letivo, então vamos voltar aqui, ó, artigo 13, dia letivo, lembra desses dois atores aqui, ó, professores e estudantes, atividade de ensino e aprendizagem, tá? Dentro da escola ou em espaços educativos extras. E nós vimos como fazer isso aí. Agora nós vamos ao artigo 16, dia escolar, não é dia letivo, dia escolar. É aquele em que são realizadas ações coletivas indispensáveis ao planejamento e à avaliação na perspectiva de implementação do projeto político-pedagógico, com a presença, olha isso aqui, presença obrigatória da equipe docente,
técnica e administrativa, podendo incluir a representação de pais, responsáveis e estudantes, tá bom? Então, o dia escolar está direcionado aí ao planejamento. Então, não está falando aí de ensino e aprendizagem, está falando de professor e estudante, está falando de projeto político-pedagógico, está falando de planejamento, está falando de presença obrigatória da equipe docente, ou seja, para ter dia escolar tem que estar lá o corpo docente da escola, os professores, a direção, né, o coordenador pedagógico, tá? Aí isso aí faz parte do dia escolar, tá bom? E pode ter aqui ainda, ó, representação de pais responsáveis por estudantes. Aqui o artigo 17 dizendo que a abertura da escola nos feriados, finais de semana e férias escolares para o desenvolvimento de atividades educativas e comunitárias, né? Pode ser feito isso, né? E o artigo 18, a jornada escolar deverá obedecer à carga horária anual ou semestral prevista para cada etapa ou modalidade da educação básica conforme a matriz curricular vigente. Então é a questão da jornada escolar, né? Essa carga horária anual é aquela lá que refere-se aos 200 dias letivos que deve ser cumprido. Geralmente é dividido 50 para cada bimestre, né? E aí o aluno precisa ter lá 75% de presença. Então, 200 dias letivos e 800 horas aulas. Lembrando que 800 horas aulas é diferente de 800 horas, né? 800 horas aulas porque tem aulas que demoram 50 minutos e outras 40 minutos, né? No caso, por exemplo, de ensino religioso, né? Então tem essa demanda aí. 1 hora a aula, tem que ver em qual disciplina se refere, tá bom? Então, no capítulo 4, a gente vai destacar que o artigo 20 é vedada qualquer forma de discriminação em decorrência de idade, gênero, orientação sexual, origem, etnia, cor, deficiência, religião, ideologia política, dentre outras, no ato da efetivação da matrícula e de sua renovação. Então, artigo importante, pode ser objeto de prova, né? Então a gente tem que ter ele em mente, ok? É vedada, proibida, né? Qualquer forma de discriminação. Decorrente de idade, gênero, orientação sexual, origem, etnia, cor, deficiência, religião, ideologia política, né? Na hora de efetivar ou renovar a matrícula. A matrícula do estudante pode ocorrer em qualquer época do ano, então não importa, qualquer época do ano. A matrícula do estudante público, olha aqui, a matrícula do estudante público da educação especial é compulsória. Então veja, a educação especial, que é uma modalidade de ensino dentro da educação básica, a matrícula do estudante ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória a matrícula, devendo ser realizada preferencialmente em escola regular, sendo vedada a possibilidade negativa de vaga. Então veja o que estabelece o parágrafo 2º. Isso aqui é importante porque a lei, inclusive as legislações, né, de Salamanca, as leis brasileiras dizem sobre o que dizem sobre a lei de inclusão, né? E da questão da modalidade de educação especial. Então, aqui no estado de Minas Gerais, essa resolução está bem clara, dizendo para o diretor do estabelecimento que a matrícula na educação especial é compulsória, ela é obrigatória, deve ser feita, né? Deve ser realizada. Aí está dizendo assim, então aqui é um dado interessante, porque o que acontece aqui? Ó, tem a palavra preferencialmente. Está dizendo que o estudante público, né, da escola pública da educação especial, a matrícula dele é compulsória. Então está dizendo que é obrigatório fazer a matrícula, tá? E aqui diz assim, ó, sendo vedada, proibida a possibilidade negativa de vaga para quem é da educação especial, da modalidade de educação especial. Então não pode negar e ele é obrigatória. E aí eles acrescentaram aqui o que diz a legislação brasileira, devendo ser realizada preferencialmente em escola regular. Ou seja, o Estado tem por obrigação fazer, só que, como diz a lei, a preferência é na escola regular, né? Então não pode negar vaga. Se a criança não puder ser atendida numa escola regular pública, né, ela pode até ir para outra escola, mas quem tem garantia é o Estado, porque não pode negar vaga, né? E aí? Então tem que ter uma escola especializada que o Estado garanta para que atenda aquela situação. Então é obrigatória, é compulsória, não pode ter negativo de vaga. Porém, não diz que na escola regular é obrigatório a matrícula ser ali, né? Ela é preferencial, tá bom? Então há casos que pode ser estudado e direcionado para outras escolas. Isso faz parte da prerrogativa da lei de inclusão, tá? Então assim, aluno
da educação especial, dependendo do grau de adequação daquela criança, adaptação à escola regular, ela pode sim ser, né, com todos os respaldos, os documentos possíveis, né, direcionado para uma escola de educação especial, né, uma escola especializada. Não pode negar a vaga, né, não pode deixar a criança sem um estudo. O Estado tem que obrigatoriamente ofertar a vaga para aquela criança, mas preferencialmente na escola regular. Aqui, preferencialmente, não tem caráter de compulsoriamente. Tá? Depois tem o parágrafo 3, fala aqui dos estrangeiros, né? E o artigo 21 está falando aí da classificação e reclassificação de alunos, né? Então aí é aquela provinha que faz, reclassificação ou classificação de alunos diante do ano vigente, para ver se aquele estudante pode ou não avançar de ano, né? Então, a escola deverá oferecer atividades complementares para estudantes que, no ato da matrícula, optarem por não cursar o componente curricular ensino religioso, de oferta obrigatória e matrícula facultativa, visando o cumprimento da carga obrigatória. Então veja aí, o artigo 22 é importante você também ter em mente, porque também é questão de prova, que é a questão do ensino religioso. Porque o ensino religioso ele é um componente curricular obrigatório. Ele está lá na Base Nacional Comum Curricular, portanto, a base é lei normativa, então tem que ter ensino religioso. Tá? Porém, a oferta é obrigatória, mas a matrícula é facultativa. Então, abre-se direito de que os pais de aluno, né, dos alunos, possam não querer que o filho frequente determinada aula de ensino religioso. Então, a escola deverá oferecer atividades complementares para os estudantes, né? Então, para cumprir a carga horária, porque é obrigatório, ok? O artigo 23 trata essa questão aí, né, da identidade social, viu, gente? Então, depois vocês dêem uma olhadinha, a identidade de gênero, né? Há essa abertura para que o estudante cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, né, masculino ou feminino, ele possa solicitar aí a alteração do nome aí, ó, escrito no diário de classe, cadastro, tá bom? O artigo 24 e 25 está falando da matrícula também, né? Aqui no caso aqui, ó, que a matrícula pode ser encerrada, né, se o aluno não comparecer à escola até o 25º dia letivo, mas ele depois pode ter sua matrícula reativada na mesma escola ou em outra, né, quando não houver vaga naquela escola. O controle da frequência dos estudantes. Então isso aqui é interessante, ó, artigo 26. O controle da frequência dos estudantes é de responsabilidade do professor. Então, ó, qual é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade sobre o controle e frequência dos estudantes? É do professor. Sob monitoramento do especialista em educação básica, devendo ser registrado no diário escolar. Então, o especialista faz o monitoramento do diário escolar, né? E quem é responsável pela frequência, quem responde, isso é seríssimo, é o professor. Então, cuidado, né? É muito grave na questão da frequência. Você deve manter essa frequência em dia. O importante é que você faça ali a chamada do seu aluno no início da aula, né? Para você já se respaldar, tá bom? Não coloque presença para aluno que não está presente, né? Quando o aluno chegar atrasado, você deve registrar esse fato no diário, é importante, né? No seu diário, nas anotações, né? Porque é um respaldo para você, tá bom? Porque é muito importante que a responsabilidade sobre a frequência do estudante é sua. O parágrafo 2º, questão das faltas, né? Aqui, ó, é importante que o professor deverá comunicar ao especialista em educação básica, né, as eventuais faltas dos estudantes, para que sejam passadas à direção e, se possível, depois ao conselho, caso não seja revertido, né? Aqui vem, para quem aí está fazendo prova de especialista, né? Olha aqui, né? Em situações de infrequência do estudante, sem o devido amparo legal, por 5 dias letivos consecutivos ou 10 alternados no mês, caberá ao especialista em educação básica realizar acompanhamento individualizado dos estudantes com frequência irregular, por meio dos mecanismos de registro de frequência utilizados na escola, de acordo com o regimento escolar e o projeto político-pedagógico. Notificar por escrito pais responsáveis legais pelo estudante faltoso, em parceria com a direção da escola, com vistas a promover seu imediato retorno às aulas, regularização da frequência escolar.
articular junto aos professores ações de reintegração escolar do estudante e de recomposição da aprendizagem. Em se tratando de estudante maior de 18 anos, as estratégias previstas nesse artigo serão direcionadas a ele, né? Não aos pais, ok? Bom, após a ação aqui do professor e do supervisor escolar, né, especialista, aí vem o artigo 28. Caso o estudante continue infrequente após adotar as medidas previstas anteriormente, aí vem a ação do diretor. Qual é? Enviar relatório ao Conselho Tutelar do município, certo? Com a descrição dos períodos de faltas consecutivas, alternadas, as medidas adotadas pela escola no combate à infrequência e ao abandono, comunicar ao colegiado da escola sobre os encaminhamentos ao Conselho Tutelar, proceder aos registros de monitoramento, tá? Então, primeira ação do professor, comunicar a infrequência para o especialista. Segunda ação são as ações aí do especialista, de notificar os pais, né, de articular com os professores da reintegração. E a terceira ação é da direção junto ao Conselho Tutelar. O artigo 29 vai falar aqui do aluno, né, que vai encerrar sua matrícula. Então tem os períodos aqui, depois você dá uma olhadinha, né, 25 dias e 15 dias. Curso anual e curso semestral, tá bom? O artigo 30 é interessante, né? Então eu vou ler, vou destacar ele aqui, porque é assegurado ao estudante, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se da aula ou de atividade avaliativa marcada para um dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício da atividade, devendo atribuir critério da escola uma das seguintes alternativas. Então veja, sábado letivo, né? Aí tem lá um testemunho de Jeová. Não vai, né? Então é possível isso aqui. Aí pode ser feita uma reposição de aula, atividade de ensino orientada, né? Então depois você dá uma olhadinha nesse artigo também. Saber, né, que a não comunicação da infrequência ou abandono escolar, né, dos alunos aí implica em responsabilização administrativa da gestão escolar. Bom, o capítulo 5 fala aí dos horários de atendimento, do controle de acesso, né? Então não vou entrar muito em detalhe, mas está falando aí do funcionamento das escolas, né? Da manhã, tarde e noite, até quais são os horários de funcionamento, tá bom? Aqui também o integral. Então, esses artigos aqui é bom que você leia também, que pode ser questão de prova, uma vez que o artigo 16, por exemplo, fala que a finalidade da educação básica é desenvolver, qual é a finalidade? Desenvolver e assegurar ao estudante uma formação integral para o exercício da cidadania e oferecer condições para progredir nos estudos por meio da garantia do acesso, permanência e aprendizagem. Então, bom decorar esse artigo aqui, né? Por meio da garantia de acesso, permanência e aprendizagem. Artigo 37. A educação básica da rede estadual de ensino será organizada em anos de escolaridade, em anos, primeiro ano, segundo ano, em períodos anuais e semestrais, tá? Adequada em outras formas de organização, sempre que recomendado para garantir a aprendizagem. Muito bem. O artigo 38 fala do currículo de referência de Minas Gerais, né? Então, a educação básica, ela deverá ser observado o conjunto de competências e habilidades. Essas competências e habilidades estão aonde? No currículo de referência de Minas Gerais. Elas devem ser trabalhadas obrigatoriamente por todas as unidades de ensino da rede estadual, com o objetivo de garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos estudantes. Bom, o capítulo 3 vai aqui no artigo 39, vai falar sobre educação infantil, creche e pré-escola, né? Então a creche de 0 a 3 anos, a pré-escola de 4 a 5 anos, né? É de responsabilidade do município, tá? E tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Então veja aqui artigo 39, guarda aí para você ler, tá? Creche, pré-escola, responsabilidade de quem? Município. Qual a finalidade? Desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. Aí aquilo que eu disse para vocês aquela hora, as escolas estaduais que ofertam educação escolar indígena e quilombola é autorizada a oferta da pré-escola, tá bom? Então nas escolas indígenas, né, e quilombolas da rede estadual, elas podem ofertar aí, são autorizadas a ofertar também a pré-escola, ok? Lembrando aí, gente, que
como pode ser uma questão de prova, então fica bem esperto com isso aqui, ó, essa descrição, né? Educação infantil abrange a creche e abrange a pré-escola. A idade é de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Porque a partir dos 12 meses já é 6 anos, aí já é ensino fundamental, tá bom? Lembrando que de 0 a 3 é creche e de 4 a 5 é obrigatório. De 0 a 3 não é obrigatório, uma matrícula, né? O pai não tem obrigação de matricular o seu filho de 0 a 3 anos, mas de 4 a 5 anos é obrigatório, tá bom? Ensino fundamental. Aí, vamos lá. O ensino infantil é responsabilidade do município, ok? O ensino fundamental, ele deve ser ofertado com prioridade na rede municipal de ensino. Tá? Então, aí é prioridade do município, né? O ensino fundamental, e cabendo ao Estado definir com o município formas de colaboração em sua oferta, né? Comprometendo-se com a formação integral do estudante, garantir o acesso, permanência da aprendizagem. Então, aquela questão, muitas vezes, né? O Fundamental 1 é o município que faz, o Fundamental 2 é o Estado, tá bom? Vocês estão no nono ano. Interessante, não pode esquecer, né? Aí o parágrafo primeiro diz que o ensino fundamental regular será ofertado na rede pública estadual em tempo parcial e em tempo integral. E as atividades pedagógicas, considerado o currículo, né? Serão organizadas de forma gradativa e crescente, em complexidade, obedecendo à progressão das habilidades. Então é isso aí, ó, tá na resolução, né? Tem que desenvolver as competências específicas de habilidades do componente curricular de forma progressiva. O artigo 41. Os anos iniciais devem garantir o desenvolvimento e consolidação das habilidades de domínio da leitura e da escrita, do cálculo matemático e das demais habilidades previstas no currículo. Então veja aqui, ó, né? Foco na leitura e na escrita e no cálculo matemático. Isso para os anos iniciais. Os anos finais devem garantir o desenvolvimento e consolidação das competências essenciais previstas no currículo. Tá bom? Muito bem. Seção 1, dos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, aqui vai aquela divisão, né? Os anos iniciais do ensino fundamental são que de 1º ao 5º ano, eles são organizados por 2 ciclos contínuos de aprendizagem. Então, é a questão dos ciclos. O primeiro ciclo, chamado ciclo de alfabetização, é formado pelo 1º e 2º ano, né? E tem foco no processo de alfabetização. Então, qual é o foco do processo? É a alfabetização, tá bom? Que é a apropriação do sistema de escrita alfabética. O que é a alfabetização? Apropriação do sistema de escrita alfabética, certo? Desenvolvimento do quê? Das habilidades de leitura e de escrita, ok? Práticas diversificadas de letramento. Então veja aí, o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental são organizados por 2 ciclos contínuos de aprendizagem. O primeiro ciclo envolve o 1º e o 2º ano. O foco é a alfabetização. Alfabetização é o quê? A apropriação do sistema de escrita alfabética, ok? Ele não está nem falando de compreensão e interpretação, está falando de apropriação do sistema de escrita alfabética. E o que tem a ver isso aí? Desenvolvimento do quê? Da habilidade do quê? De leitura e de escrita. Decodificação e codificação. Decodificar, ler. Codificar, escrever. Ok? E permitindo aí o avanço em práticas diversas de letramento. Tá bom? Letramento aqui vai um pouquinho mais além da alfabetização, né? Saber aí dialogar com os diversos tipos de práticas sociais de leitura e de escrita, tá bom? O ciclo complementar, chamado de ciclo complementar, ele é formado o quê? Formado pelo 3º, 4º e 5º ano. Então, se o ciclo de alfabetização é formado pelo 1º e 2º ano, o ciclo complementar é formado pelo 3º, 4º e 5º ano. Tem por objetivo, qual é o objetivo? Consolidar aprendizagens anteriores, ou seja, consolidar o processo de alfabetização e ampliar práticas de linguagem, né? Então aqui vai propriamente, né, entrar no processo de compreensão, interpretação, ortografização, tá certo? Experiências estéticas e intelectual das crianças, ampliando a autonomia intelectual, compreensão de normas, interesse, da vida social, ok? Tecnologias, então aqui vai complementar a primeira fase, tá bom? Então
complementar. Então, o artigo 44 que fala aí do ensino fundamental, no inicial, a aprendizagem deve considerar as experiências de educação infantil. O 45 fala aí sobre essa transição, né, dos ciclos. O 46 fala que nesse processo de alfabetização e complementar, a escola deve acompanhar sistematicamente a aprendizagem dos estudantes, utilizando estratégias, recursos, né, para sanar dificuldades, né, inclusive garantir progressão continuada, ok? É interessante a gente lembrar aqui essa discussão, né, da repetência, né? Fala assim, progressão automática, não há repetência, né? Não se pode reprovar o aluno, pode sim, né? O aluno pode ser reprovado ao final de cada ciclo. Então, não é que não pode ser reprovado, só que a escola tem um período de 3 anos aí, no caso, no primeiro ciclo, né, de 2 anos, né? Para que seja feito algumas atividades para serem sanadas as dificuldades do aluno. Se não forem sanadas, apesar de todas as tentativas da escola, de todas as estratégias, aí o aluno pode sim ser reprovado. É que ninguém reprova, tá? Mas não é isso que a legislação manda. Vamos lá. Anos finais do ensino fundamental, que é o 6º, 7º e 8º e 9º ano. Anos finais compreende esse aí. Tem o objetivo de retomar, aprofundar e consolidar as aprendizagens dos anos iniciais, visando a ampliação de repertório dos estudantes, né? Conforme previsto no currículo de referência, visando o quê? Autonomia, capacidade, interação crítica, tá bom? Aqui vai falar um pouquinho do ensino fundamental e tempo integral. Eu vou pular isso aqui, vou para o ensino médio, depois vocês podem ler, o vídeo vai ficar grande, viu, gente? Mas não tem jeito. A resolução tem 23 páginas, então, infelizmente, a gente tem que passar por alguns pontos importantes aqui. O artigo 55, o ensino médio regular será ofertado na rede pública estadual em tempo parcial ou tempo integral, né? Igual fala lá do ensino fundamental também, né? O ensino médio, na etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade, aí vem aqui quais são as finalidades do ensino médio: consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, preparação básica para o trabalho. Então é interessante você lembrar disso aqui, ó. Preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual, pensamento crítico, são finalidades aí do ensino médio, tá? Compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria à prática, protagonismo juvenil, né? Exercício da autonomia, fortalecimento dos processos de escolhas dos estudantes. Muito bem. O artigo 54 fala do currículo do ensino médio, que é composto pela formação geral básica, né? As disciplinas básicas, e também pelos chamados itinerários formativos, que visam integrar os estudos por meio de aprofundamentos estruturados de forma indissociável. Aí vai falar um pouquinho das habilidades e competências, né, do currículo. Aí está falando, né, dessas linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. É aquela famosa divisão da BNCC. Eu vou ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó, esse quadro aqui da BNCC que você encontra aí na internet, né? Então, competências gerais, educação, vamos ver aqui, ó, etapas, né? Então, as etapas que nós falamos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas são as etapas, lembra? Modalidades são aquelas outras lá: educação especial, quilombola, né? Então, etapas: educação infantil, nós vamos ter os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência, que vão compor aqui os componentes curriculares. Na etapa fundamental, nós temos as áreas de conhecimento, as competências específicas de cada área, os componentes curriculares e as competências específicas desses componentes. No ensino médio, nós temos as áreas de conhecimento e as competências específicas também, né, das áreas de conhecimento, como língua portuguesa, matemática. Muito bem, então aqui já demonstra um pouquinho para você. Aí nós vamos ter aqui, ó, a educação infantil, os direitos de aprendizagem, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então aqui os campos de experiência, né, o eu, o outro, o nós, corpo, gestos, movimentos, seria a nossa educação física. Traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações.
uma divisão aqui. Aqui você tem um exemplo de como se lê os códigos, né? Esse aqui significa ensino infantil. 0,2 é a faixa de etária, né? De 0 a 2 anos. Aqui no caso o TS aqui é a letra que indica o campo de experiência. Nesse caso TS significa traços, sons, cores e formas. E o último número aqui indica a posição da habilidade numa sequência, tá bom? Ensino fundamental, áreas de conhecimento. Então vamos ver aqui, ó, aquilo que nós estamos lendo lá na resolução. Então nós temos aqui as áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, e anos finais, 6º ao 9º ano, a única diferença é a inclusão de língua inglesa. Então, na área de linguagem, nós temos língua portuguesa, arte, educação física. Então, componentes curriculares, né, chamada antiga disciplina que nós falávamos, né, antes da base. Então, os componentes curriculares, língua portuguesa, arte e educação física, fazem parte das linguagens, do 1º ao 5º ano. No 6º ano ao 9º ano, inclui-se aí também língua inglesa. Então, presta atenção, a base, isso aqui pode ser questão de prova. A base comum curricular, a BNCC, estabelece como obrigatória a disciplina de língua inglesa. Não é espanhol, não é francês, não é japonês, é nada. É inglês, tá? Então, inglês é obrigatório. Então, a escola pode substituir inglês por espanhol? Não, não pode. A escola pode ofertar o espanhol, pode ofertar francês, chinês, o que quiser. Mas, como componente obrigatório, do 6º ao 9º ano, é a língua inglesa. A língua inglesa não pode, portanto, ser suprimida, tá? Tem que contratar professor para essa disciplina. Não pode colocar um professor para dar aula de espanhol no lugar, ok? Bom, nós temos ainda a área de conhecimento matemática, disciplina, ou componente curricular, matemática. Ciência da natureza, ciência. E ciências humanas é dividido em dois componentes, geografia e história. E ensino religioso é ensino religioso. Também para você aí que não tem domínio, né, desses códigos, ó, o EF significa ensino fundamental, 6, 7 no caso aqui é o ano de escolaridade. Então no caso aqui essa habilidade é do 6º ao 7º ano, né? Se fosse 0,1 seria só o 1º ano, se fosse de 1 a 3 seria de 1º ao 3º ano. Ensino aqui no caso EF é educação física, componente curricular, ó, educação física, podia ser ER, ensino religioso, podia ser GE, geografia. E 0,1 é a unidade sequencial, tá? Depois nós temos aqui o ensino médio. No ensino médio nós temos as áreas de conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. E competências específicas de cada área. O código, né, mesma coisa, ensino médio, de 1º ao 3º ano. Aí aqui linguagem e suas tecnologias, né? E 103 é o código também, tá bom? Relacionando a habilidade. Então tá aí a Base Nacional Comum Curricular, você consegue acessar aí pela internet e conhecer um pouco mais sobre ela, tá bom? Então ainda aqui no artigo 55, o parágrafo 2º vai falar da implementação do currículo do ensino médio, que deve garantir tanto conhecimento e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade, características locais, especificidades regionais, tá bom? Aí interessante que aí vai entrar aquilo que é específico de cada local. Então o currículo ele não é engessado, né? A base é normativa, o currículo é um pouco mais flexível, tá bom? O currículo da escola pode ser mais flexível, do estado, melhor dizendo, né? Aí está falando dos itinerários formativos, né? Como que eles são ofertados, né? Considerando as propostas, o contexto local, relevância. Esses itinerários eles são compostos por duas partes, né? Uma contínua prevista na organização curricular e outra que é flexível, conforme que a escolha do estudante ou então pela formação técnica profissional daquela área. Então, por exemplo, uma escola estadual que oferece curso técnico, né, profissionalizante. Então, os itinerários são ali também. Depois, as modalidades da educação básica. Então, veja aqui que nós falamos, ó. Lembrando aqui, etapas, quando a prova falar de etapas, quando falar de nível, é nível básico e nível superior. Quando falar de etapas, estamos falando de ensino, educação infantil, né? Creche e pré-escola. Creche não é obrigatório, pré-escola é obrigatório, né? Estamos falando de ensino fundamental 1 e 2, 1, 1º ao 5º ano, 2, 6º ao 9º ano. E estamos falando de ensino médio,
tá bom? Isso são as etapas da educação básica. Quando estivermos falando de modalidades, aí são esses daqui, ó. São modalidades da educação básica. Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação bilíngue e bilíngue de surdos, tá bom? E aí, diz aqui que as etapas da educação básica poderão ofertar uma ou mais modalidades de ensino, tá bom? Acima. Então, se eu estou lá na educação básica, né? Uma escola de educação básica, ensino fundamental de 1º ao 5º ano, nessa escola pode ser ofertado a educação especial, né? E pode também ser ofertado a educação de jovens e adultos, ou a educação profissional, tá bom? Então, isso aí também é uma escolha. Muito bem. Aqui vai falar um pouquinho da educação de jovens e adultos, eu vou passar por isso aqui também. Vamos entrar aqui no capítulo 2, que é a educação especial. Vamos ler um pouquinho aqui. O artigo 70, a educação especial, modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, cuidado com essa palavrinha, que ela pode ser trocada na prova. Em vez de cair aqui preferencialmente, pode vir obrigatoriamente, exclusivamente, né? Então veja, a modalidade de ensino, educação especial, ela não é oferecida exclusivamente na rede regular. Ela não é oferecida obrigatoriamente na rede regular. Não, ela é preferencialmente, tá bom? Perpassa todos os níveis e etapas, ó. Perpassa todos os níveis, ou seja, todos os níveis, que é o primeiro nível, né, da educação básica, e também o nível superior. Então, a modalidade de educação especial perpassa esses dois níveis, educação básica e superior. Perpassa todas as etapas, ou seja, que é aquilo que eu acabei de falar, infantil, fundamental e médio, e também modalidades. Isso mesmo, a educação especial é uma modalidade de ensino, e ela também perpassa outras modalidades. Se eu tiver uma modalidade de educação, por exemplo, o EJA, lá dentro do EJA eu posso ter educação especial, né? Posso, não, devo ter, tá? E é destinada a estudantes com deficiência. Então, a educação especial é destinada a estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Então, esse artigo 70, você precisa decorar ele, certo? Educação especial é uma modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, perpassa todos os níveis, né, todas as etapas e também modalidades. Seja a modalidade de educação no campo, quilombola, também ali vai ter a modalidade de educação especial. E é destinada a quem? Aos estudantes com deficiência, então, deficiência, transtorno espectro autista e altas habilidades superdotação. Artigo 71 destaca aí também, né, que a educação especial é prevista obrigatoriamente no projeto pedagógico e no regimento escolar. Então tem que constar, viu? Se não tiver lá no projeto político, né, tem que constar no projeto, tem que constar também no regimento. Fala da flexibilização aqui, ó, prevista, né? E aqui no parágrafo único vem a questão da reclassificação, tá? Que é o avanço escolar, né, daquele aluno que possui aí altas habilidades de superdotação, comprovadas por avaliação pedagógica em todos os componentes curriculares e relatórios complementares de profissionais competentes. Então, para fazer uma reclassificação por altas habilidades de superdotação, é necessário tudo isso aqui. Aqui está falando do atendimento educacional, né, o artigo 72, está falando do atendimento educacional especializado, que é o AEE, tem por objetivo garantir o acesso ao currículo. Qual é o objetivo? Questão de prova. Qual o objetivo do AEE, atendimento educacional especializado? É o que? O objetivo? Garantir o acesso ao currículo. Tá? Então esse é o objetivo do AEE. Garantir que aquela criança que tem deficiência, altas habilidades, superdotação ou espectro autista, ele consiga acessar o currículo por meio do quê? De métodos, técnicas, recursos e procedimentos didáticos desenvolvidos nas diferentes modalidades, anos de escolaridade, níveis de ensino, para complementar ou suplementar a aprendizagem do estudante público de educação especial. O Plano de Desenvolvimento Individual, PDI, famoso PDI aqui, ó, artigo 73, está aqui.
é documento o quê? Obrigatório de registro do desenvolvimento e da aprendizagem do estudante público da educação especial. O PDI norteia as ações educacionais e identifica os recursos de acessibilidade necessários a cada estudante. Certo? Artigo 73, então, portanto, mais um artigo para você estar aí decorando, pensando nele, né? Que é sobre o PDI. É um documento obrigatório, tá? Então pode cair aí na provinha uma pegadinha. O PDI é documento obrigatório. Cuidado com a palavrinha. Decora essa palavrinha. Ele registra o quê? O desenvolvimento da aprendizagem do estudante público da educação especial. Norteia as ações e identifica os recursos de acessibilidade. Vamos lá. Educação profissional e tecnológica, eu vou pular. Educação do campo também eu vou passar batido aqui. Não que não seja importante, tá, gente? Mas eu estou dando algum destaque porque é muita coisa para a gente fazer um vídeo, né, nessa resolução. Então, já está grande o vídeo, vai ficar grande. Mas vocês podem depois estar lendo essas partes. Educação escolar indígena, tá aqui também, ó. A quilombola, a educação bilíngue dos surdos, tudo isso aqui são modalidades de ensino. Depois tem um título 4 aqui que vai falar da educação escolar dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. O que é isso, gente? É aqueles adolescentes, né, que cometeram atos infracionais, né, que fizeram, roubaram, ou até coisas mais graves, né? Então estão em medidas de cumprimento socioeducativo na rede estadual de ensino. Então vai falar um pouquinho aqui. Bom, o título 5 da avaliação da aprendizagem, aqui vem um capítulo importante para você também estar lendo, viu, gente? Que é os processos de avaliação. A avaliação o artigo 99 vai falar sobre a avaliação da aprendizagem. O que é a avaliação da aprendizagem? Ela é o quê? Um instrumento de verificação da consolidação das habilidades e aquisição do conhecimento pelo estudante em seu processo de aprendizagem. Então está aqui o que significa, né, para o Estado de Minas Gerais, o que significa uma avaliação de aprendizagem. Ele é um instrumento de verificação da consolidação ou não dessas habilidades e competências, né? Os parâmetros da avaliação da aprendizagem são definidos a partir do diálogo de toda a equipe pedagógica. Então veja que os parâmetros da avaliação da aprendizagem, né, são definidos por quem? Pela equipe pedagógica da escola, pela equipe pedagógica. Então está ali, né, professores, coordenadores, né? Então define esses parâmetros da avaliação. E é parte integrante da proposta curricular que apresenta as ações pedagógicas necessárias para a retomada do processo de ensino por meio de intervenções pedagógicas. Então, muito bem, questão de prova aqui também, ó, artigo 100, a avaliação da aprendizagem de caráter o quê? Processual, formativo e participativo. Então, guarda essas palavrinhas, tá? Avaliação da aprendizagem tem caráter processual, formativo, participativo. Deve ser o quê? Ó, a avaliação deve ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Utilizar vários instrumentos, recursos e procedimentos. Então, não é só um tipo de avaliação. Fazer prevalecer os aspectos o quê? Qualitativos da aprendizagem do estudante sobre os quantitativos, né? Então, vale mais o que o estudante compreendeu, aprendeu, do que o quanto, o valor das questões, né? Ou seja, a nota. A avaliação não é focada na nota, mas no que o estudante aprendeu. A avaliação deve assegurar tempos e espaços diversos para que o estudante com menor rendimento tenha condições de ser devidamente atendido ao longo do ano letivo. Ó. Tempos e espaços diversos, viu? Promover obrigatoriamente intervenções pedagógicas, né? As famosas recuperações paralelas, com estratégias diferenciadas das que já foram oferecidas em sala de aula ao longo do ano letivo para garantir a aprendizagem em tempo certo. Então, as intervenções pedagógicas, as recuperações paralelas aí, são estratégias diferentes, não são as mesmas estratégias. Não é pegar a mesma prova e dar de novo, não, né? São diferentes, tá? Oferecidas daquelas que oferecem em sala de aula. Considerar as habilidades desenvolvidas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, são características da avaliação. Então, artigo 100 é para decorar. Tem umas palavrinhas importantes aí, tá bom? Artigo 101. O processo de avaliação da aprendizagem discutido com a comunidade escolar deve estar expresso no projeto político-pedagógico da escola.
Na avaliação da aprendizagem, a escola deverá utilizar procedimentos, recursos de acessibilidade e instrumentos diversos, tais como observação, registro descritivo, trabalhos individuais. Então, o artigo 102 vai falar aqui da avaliação na aprendizagem e os procedimentos, os recursos de acessibilidade e também os instrumentos diversos da avaliação. Instrumentos diversos. E dá exemplo. A avaliação pode ser por observação, ela pode ser por registro descritivo, reflexivo, né? Ela pode ser por trabalhos individuais e também coletivos. Tudo isso aqui faz parte da avaliação. Portfólios, exercícios, entrevistas, testes, questionários, autoavaliação, né? Adequada à faixa etária e às características de desenvolvimento do educando. Então veja que a avaliação na resolução não diz que é só prova, pode ser tudo isso aqui é avaliação, né? O parágrafo 2º vai falar das condições oferecidas adequadas para a realização das avaliações de acordo com suas necessidades a quem? Aos estudantes diagnosticados com transtornos que alterem a atenção, comportamento, provocam a hiperatividade, distúrbio de linguagem, escrita, leitura, cálculo, né? Então aqui a questão da adaptação aqui dessas avaliações, do espaço e até do tempo, né? Os estudantes da educação especial deverão utilizar recursos pedagógicos alternativos, tais como extensão do tempo da prova, adaptações no formato da avaliação, teste oral, utilização de recursos tecnológicos, materiais concretos, recursos humanos de apoio, dentre outras modificações que se fizerem necessárias, sempre norteado pelo PDI. Então é aquela pergunta sempre, né, que acontece. Chega uma avaliação externa. Como é que eu faço para aplicar para o meu aluno? Né? Tá aqui, ó. Você pode utilizar de um desses meios aqui. Materiais concretos, recursos humanos de apoio, né? Como, por exemplo, auxílio ledor, tá? Um teste oral, se a criança não consegue escrever, por exemplo, né? Tudo isso aqui faz parte do processo de avaliação. O artigo 103 está falando da avaliação diagnóstica no início do ano letivo. A avaliação diagnóstica elaborada pelos professores com o objetivo de identificar, qual é o objetivo? Identificar as competências e habilidades já adquiridas pelos estudantes para subsidiar o planejamento e as ações pedagógicas a serem desenvolvidas pela escola. Ok? Aí a própria secretaria também aplicará no início do primeiro bimestre a avaliação diagnóstica para toda a rede estadual de ensino, para a verificação das habilidades previstas no currículo, né, e subsidiar os planos e ações, tá bom? Então, além da escola que aplicar a sua própria avaliação diagnóstica, que está aqui, ó, no parágrafo único diz que a secretaria também vai aplicar a sua. Bom, o artigo 104 está falando que a escola deverá garantir no ano escolar vigente condições diferenciadas para a promoção do desenvolvimento dos estudantes, para aqueles que têm baixo índice de aproveitamento escolar, né? E aí tá algumas formas aqui, ó. Recomposição de aprendizagens, né? Demanda a oferta de atividades para a consolidação das competências e habilidades que não foram desenvolvidas e consolidadas ao longo do período pandêmico, né? Reforço escolar em língua portuguesa e matemática, destinado a quem? Aos estudantes que apresentam reprovação no ano anterior. Então veja isso aqui, ó, gente. Quem falou que não pode reprovar? Né? Aquilo que eu falei para vocês. Quem disse que não pode reprovar? A própria legislação aqui, a resolução, fala sobre isso, ó. Que o aluno que foi reprovado no ano anterior vai garantir a ele reforço escolar em língua portuguesa e matemática. O reforço escolar também deverá ser ofertado para aquele estudante que teve aprovação com progressão parcial nessas disciplinas de matemática e português, índice de aproveitamento escolar inferior a 65% nas avaliações diagnósticas, dificuldade de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, né, devido aí comprometimento no processo de alfabetização e letramento, desempenho escolar inferior a 60% em 3 ou mais componentes curriculares, frequência escolar inferior a 75% e aprovação com 60 pontos em 3 ou mais componentes curriculares. Então, a ação de reforço visa isso aí. O artigo 105 vai falar do processo de avaliação, né, da distribuição de pontos. São 100 pontos ao longo do período letivo para cada componente curricular. Então, aquilo que nós já sabemos, né?
Ano letivo, organizado em 4 bimestres, distribuído 25 pontos em cada componente curricular, né, por bimestre. Então são 100 pontos, divide por 4, 25. Será aprovado, considerado aprovado, o estudante que obtiver no mínimo 60% do total de pontos distribuído em cada componente curricular e frequência mínima de 75 de toda a carga horária anual semestral, tá bom? Então veja que para ser aprovado são 2 requisitos: 60% do total de pontos distribuídos, né? Dos 100 pontos, 60, e da frequência de 75% de frequência daqueles 200 dias letivos. O artigo 106 está falando da avaliação do aproveitamento dos estudantes nos componentes curriculares que tem como ênfase os aspectos afetivo, social, cultural e o desenvolvimento do protagonismo do estudante na construção do seu projeto de vida. Deve considerar o desenvolvimento de seus objetivos específicos e não poderá influir na classificação e promoção do estudante. Então, quais são aquelas disciplinas, componentes curriculares que não influenciam no processo de aprovação do estudante? Tá? São elas: arte, ensino religioso e educação física. Questão de prova, né? Pode cair, então guarda aí. Não influencia no processo de aprovação do estudante a disciplina de arte, ensino religioso, educação física, tá bom? Todos os componentes das atividades integradoras do ensino fundamental, né, em tempo integral, também não reprovam, né? Os componentes das unidades curriculares do ensino médio, do tempo integral e o profissional, como projeto de vida, as eletivas, preparação para o mundo do trabalho, aqui depois vocês podem ler, né? Então esses aqui também não reprovam, tá? Componentes curriculares do itinerário formativo do ensino médio, à exceção do itinerário formativo técnico, 5º itinerário, quando houver, né? E aqui, mesma coisa sobre 60%, a frequência. Vamos aqui para o artigo 107, está falando da recuperação, né? Novamente aqui, ó, 107, a escola deverá oferecer aos estudantes diferentes oportunidades de aprendizagem com atividades de intervenção pedagógica ao longo do ano letivo. Aí aqui vai falar quais são essas oportunidades de recuperação. Estudos contínuos de recuperação, a famosa recuperação paralela, ao longo do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, constituídos de atividades específicas para o atendimento do estudante ou grupos de estudantes que não desenvolveram habilidades trabalhadas, ok? Outra forma, estudos periódicos de recuperação aplicados ao final de cada bimestre antes da realização do conselho de classe para o estudante ou grupo de estudantes que não desenvolveram as habilidades previstas para o bimestre. Então veja, nós temos aqui a recuperação paralela, está aqui, estudos contínuos de recuperação, e aqui os estudos periódicos de recuperação, que é aquele no final do bimestre, né? Antes do conselho de classe. E aqui, ó, o último aqui, ó, estudos independentes de recuperação realizados após o último conselho de classe, no final do ano, né? Com atividades avaliativas a serem aplicadas antes do encerramento do ano escolar, quando aquelas outras falharam, tá bom? A partir do artigo 109 fala um pouquinho do conselho de classe. Vou deixar para vocês lerem também, tá? Composição, organização, fala aqui que a promoção dos estudantes deve ser decidida coletivamente, ó. A promoção não é que não pode reprovar, né? Mas é que a promoção deve ser decidida coletivamente pelos professores no conselho de classe, levando em conta o desempenho global do estudante, seu desenvolvimento no processo de aprender, não apenas a avaliação de cada professor em seu componente regular de forma isolada, considerando-se os princípios da continuidade da aprendizagem e interdisciplinaridade. Muito bem. Então aqui o título 6 aqui está falando mais da parte da cultura de paz, né? Um pouquinho do que aqui é o bullying, violência, né? O que caracteriza a intimidação sistemática, bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por qualquer meio, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social inconsistente e premeditado, pilhérias, né? Então, está aqui definindo aqui o que caracteriza a intimidação sistemática na rede municipal de computadores, que é o cyberbullying, e também fisicamente, né? Que é o bullying.
O artigo 128 vai falar da intimidação sistemática bullying. Ela pode ser classificada conforme as ações praticadas. E aí nós temos aqui alguns, né? Verbal, então bullying verbal, insultar, xingar e apelidar pejorativamente. O bullying moral, que é difamar, caluniar, disseminar rumores, né? O bullying sexual, assediar, induzir ou abusar. O bullying social, ignorar, isolar e excluir. O bullying psicológico, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar, olha o verbo. Tem o bullying físico, que é socar, chutar, bater, né? Uma agressão mesmo física. O bullying material, furtar, roubar, destruir pertences de outrem. O bullying virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos de dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Então, interessante dar uma lida aqui também, né? Até mesmo por conhecimento, essa questão da intimidação sistemática, o bullying e a violência. Aqui vai falar bastante sobre bullying, saber bullying aqui, explicando um pouquinho. Aí vai falar o que cabe à gestão, né? Ok? Então, isso aí foi um pouco, meio assim por cima, né? Daquilo que trata aí a resolução da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, número 4.948, a 4948 de 25 de janeiro de 2024, é uma resolução recente e que fala sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais, educação básica em Minas Gerais. Então é isso aí, espero que você tenha aproveitado um pouco aí, né? É um vídeo longo, ficou longo, né? Mas não tinha como, são 23 páginas aí essa resolução, tá bom? Então, boa sorte para você que vai fazer o concurso e para você que está assistindo o vídeo apenas aí para estudar, compreender um pouco melhor aí. Espero que tenha ajudado. A resolução está aí, você pode baixar através desse link que está postado aí na descrição do vídeo, ok? Até mais, fica com Deus, até a próxima.